Povo querido, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que bem, espero que debaixo da bênção do Senhor. Estamos começando mais uma live abençoada nessa terça-feira, aqui no YouTube da Igreja de Pregar, e para a gente continuar falando de um tema fantástico, especial, magnífico, que é saúde mental, saúde física, falando de processos que nós vivemos, eu vivi, que nós, digo, a irmã Paola que está aqui hoje também, falando da diaconisa Dayana, que esteve conosco aqui na semana passada. São processos difíceis, duros, complicados, que às vezes precisam ser compartilhados, principalmente com o intuito de te fortalecer e te incentivar a uma busca por uma transformação, por algo novo na sua vida, tá bom? Eu hoje estou com duas convidadas muito especiais aqui. Daqui a pouco eu já vou dar paz para quem está conosco aí na live. Já tem a irmã Madalena, já tem a irmã Natailda, também tem a irmã Márcia Cristina, a irmã Suelen, já tem gente aí na live conosco, e daqui a pouco a gente vai continuar compartilhando com vocês daquilo que Deus está falando conosco, e também cumprimentando a todos que estão na live com a gente aqui nesta noite. Hoje estamos em um formato um pouco diferente. Eu olho para elas daqui, elas olham para mim de lá. Estamos meio desfalcados hoje de uma parte da equipe, uma parte importante da equipe, e Jesus vai nos ajudar, e eu creio que você está nos vendo bem aí, não é, irmão? Fizemos uma mecânica diferente, mas estamos juntos aqui nessa noite. Deixa então eu dar paz do Senhor aqui para as nossas convidadas queridas, paz para a irmã Paola Rabelo e também para a irmã Sara. É um prazer receber Paola aqui. A semelhança do que falei na semana passada sobre a Dayana, Paola foi um instrumento de Deus, e a sua mudança e transformação foi muito importante para começar o meu processo também de transformação. Além disso, você foi um instrumento em momentos muito difíceis, falando agora em relação à vida emocional, mental, ansiedade, e me ajudou bastante nesse processo. E, além disso, eu quero dizer que Paola não é só uma prima de primeiro grau, mas considero uma filha amada que eu amo demais, muito mesmo, tanto você como Osmar, toda a sua família. Não, é minha irmã mais velha. A irmã mais velha da Sara, mas é um prazer ter sempre você conosco, e quero com isso te dar boa noite, a paz para ti, e que Deus abençoe sua jornada com a gente aqui nessa noite, compartilhando daquilo que Deus fez na sua vida. Paz, minha querida. Deus abençoe você. Amém. Paz, boa noite a todo mundo. Hoje eu estou com uma voz um pouquinho debilitada, mas vocês vão conseguir me entender, vão conseguir me ouvir. E é um prazer estar aqui falando do que eu amo falar, né? Que é sobre transformação, alimentação. E eu acho que vai ser bem legal essa conversa nossa aqui. Com certeza vai ser muito legal, né? Mas para Sara também, que hoje nos dá o prazer de estar conosco aqui, até mesmo porque Paola é a líder do Ministério de Louvor, líder da Sara, e ela vai estar aqui inquirindo poderosamente a Paola para saber daquilo que nós precisamos perguntar sobre todo o processo da vida da Paola. Pai, Sara, Deus te abençoe, filha. A paz, irmãos, a paz. Com certeza vai ser uma noite muito interessante. Estou gostando de estar aqui hoje. Está gostando, Sara? Que bom que você está gostando de estar aqui. Mas, gente, deixe aproveitar uns minutinhos aqui ainda para cumprimentar irmãos que estão chegando aí. Paz para a pastora Elizabeth. Deus te abençoe, querida, amor da minha vida, princesa amada, pastora Elizabeth, Deus te abençoe. Oi, oi, ela disse. Vamos compartilhar e curtir, falou ela, verdade, vamos fazer isso. Paz para a irmã Juliana Vasconcelos, Deus te abençoe também. Aos irmãos que estão chegando aí com a gente, deixa eu dar paz para
irmão Alcimar, junto com a irmã Madalena, paz para Larissa, junto com a irmã Márcia, para Kevin, junto com a irmã Suelen, paz para... Não, o Ezequiel ainda está na faculdade, então não posso dar paz a ele junto com a pastora Elizabeth lá. Então, paz para esses que já estão conosco. Chegou na live aí, irmão, manda uma paz aí, fale com a gente, queremos ver que você está aí, queremos te cumprimentar, queremos receber a sua participação, porque é assim, irmão, que nós vamos crescendo juntos, é assim que nós podemos nos comunicar, é desse jeito que você vai poder também fazer perguntas, vai poder conversar conosco, assim como está fazendo a irmã Aline agora, paz para a irmã Aline, também paz para Marquinhos, paz para Murilo, paz para Lucas, paz para Natan. Meu Deus, é muito paz, muito, Deus abençoe todos vocês, tá bom? Mas, Paola, daqui a pouquinho a gente vai começar mais profundamente a ouvir o seu processo, o testemunho, mas nós temos falado nessas semanas aqui sobre como esse processo aconteceu na nossa vida, como Deus trabalhou e nós aceitamos aquilo que Deus queria fazer e isso gerou algumas mudanças na nossa vida. Eu costumava brincar com você que uma Paola foi embora, tem outra aí agora, né? Porque você era, no mínimo, 2 da que você é hoje. É lógico que, como pastor e família, eu sei muito daquilo que você viveu, daquilo que você sofreu, daquilo que acontecia, e sei que você também passou por esse grande processo de mudança e de transformação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas eu queria começar perguntando a você a sua visão sobre aquilo que eu já contei, aquilo que eu já passei. E eu vou fazer essa pergunta porque você foi uma das pessoas que me disse que via que eu estava à beira de um grande caos. Eu conversei com alguns irmãos e alguns falaram assim: pastor, nós esperávamos a notícia sobre quando que o Senhor ia ser internado, quando que íamos ter uma notícia ruim. Gostaria de ouvir você um pouquinho sobre isso antes da gente entrar na parte do seu processo, mas nós não tivemos a oportunidade ainda de conversar sobre isso aqui na live e acho que essa é uma oportunidade importante, então gostaria de ouvir a sua parte, a sua visão dentro desse processo. Do seu processo. Você achava que eu ia dar um piripaque também? Então, ver toda a sua transformação é extremamente, assim, eu sei que é a resposta de oração. Posso dizer que é a resposta de oração. Com certeza. Porque não adianta todo mundo estar torcendo e estar falando vai, se a pessoa não toma a decisão de mudar e de querer, né? Não adianta, por mais que os familiares e todo mundo se incomode, a igreja inteira. Então, eu fico feliz de poder ter participado um pouco, né? Eu lembro da nossa última conversa, que vai fazer 1 ano, no Dia das Crianças, né? Antes do retiro dos jovens, né? E eu fui muito franca, né? Falando que não adiantava, né, se esconder atrás de doenças todos os dias, era uma dor aqui, uma dor lá, mas na verdade precisava de uma transformação, de aceitar que precisava de ajuda, de aceitar que precisava de recurso médico, né? Deus, ele tem o poder de curar, mas Deus também deu sabedoria aos seres humanos para nos ajudar. Tem muita gente esperando Deus baixar do céu em forma corpórea, mas Ele está enviando pessoas para te ajudar e às vezes você rejeita a ajuda. E ver toda essa aceitação, né, você se levantar, de falar assim, não, eu vou procurar e começar o processo, para mim, assim, foi surpreendente. E eu sei que um ponto principal foi o apoio da sua casa, eu posso ter certeza disso. Principalmente da pastora Elizabeth, não poupando esforços de buscar receitas e receitinhas aqui, receitinhas ali, que pudesse minimizar a gordura, pudesse minimizar qualquer coisa que fizesse mal para você. Esse carinho aí, eu acho que foi, assim,
um pontapé maravilhoso. Ah, sem dúvida, não tenho dúvidas disso, e a gente sabe que é impossível passar por um processo desse sem apoio, não é? Talvez entre aqueles que mais viram todo esse processo e toda a dor anterior estejam os meus filhos. Sara, a sua visão dentro disso, desse processo, queria te ouvir um pouco sem chorar, para depois a gente começar a conversar sobre Paola. E eu quero já dizer a você que está aí na live com a gente, se prepare, daqui a pouco tem fotos de antes e depois de quem já passou por aqui, tá? Antes e depois do pastor Anderson, antes e depois de Dayana e antes e depois de Paola hoje, tá? Com ênfase em Paola, então tem um antes e depois daqui a pouco. Mas, Sara, diga para mim, filha, você achava que ia ficar sem pai, ia ficar órfã de pai, meu amor? Meu microfone vai desligar. Então, foi realmente um processo muito complicado. Eu tentava, enquanto papai, antes dele começar o processo, eu tentava fazer de tudo para deixar a vida dele um pouquinho mais leve. Então, eu era a pessoa que dava os veneninhos. Você dava muito veneno. Eu costumava dizer, mamãe, na verdade, costumava falar que eu era cúmplice de papai, porque eu sempre fazia tudo que ele gostava muito de comer, porque eu sabia que ele ia ficar feliz, de alguma forma ia trazer algum alívio. Então, eu lembro que era um Red Velvet por fim de semana, todo fim de semana tinha um Red Velvet. Entenderam porque por quê, o né? único bolo recheado que ele gosta é esse. Não adianta, bolo de chocolate com brigadeiro, ele não gosta. É o Red Velvet. Então, não gosto mais de Red era Velvet, todo, não gosta mais, né? Mas era todo fim de semana. O Red Velvet durava 4 dias. Quando chegava sexta-feira do serviço, já chegava com todas as coisas necessárias para fazer o segundo bolo do mês, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, era assim. E eu lembro que quando o papai começou o processo dele de melhorar mesmo, eu demorei muito para acreditar. Eu ficava esperando, falando, meu Deus, será que vai? Será que vai? Será que vai? Porque era uma coisa muito nova. Hoje ele faz muito, né? Mas eu não lembro de ver papai almoçando arroz, feijão, carne, salada. Salada. Só se fosse de batata com bastante maionese. Batata, cenoura, maionese e creme de leite. Aí era salada que ele comia. Agora, alface, tomate no seco com sal só, não comia. Falava que tinha gosto de mato. Alface tinha gosto de mato. Não, mas ainda tem, só que... Não, mas é um mato gostoso. Agora é um mato gostoso. Não, é um mato gostoso. Já mudou um pouco o nível da parada. Então, eu lembro que quando ele começou esse processo, eu demorei muito a acreditar que aquilo realmente estava acontecendo e que aquilo ia vingar. Que ia realmente se tornar uma coisa permanente, uma mudança permanente, que ia realmente durar para sempre, que era dali para melhor. Eu demorei a acreditar nisso, tanto que mamãe, ela virava e falava para mim, filha, o seu pai está numa nova fase, acredita, ele está numa nova fase. E eu realmente demorou, a minha ficha demorou a cair, porque eu estava acostumada a ver ele em um período muito difícil, em uma fase muito ruim, onde eu fazia de tudo para trazer um pouco de alívio. Enquanto mamãe puxava para o saudável, eu então você está dizendo que açúcar. O seu alívio era me alimentar. Era te alimentar. Por quê? Porque comer faz as pessoas felizes. Então, esse é um ponto importante para se falar, né? Bastante, né? Daqui a pouco a gente vai entrar bastante nisso, porque, para quem não sabe, além de ter passado por um processo, Paola também é a próxima nutricionista que nós veremos aí atuando bastante nessa área. Então, está quase se formando já em nutrição e ela sabe muito bem que, infelizmente, faz parte dos problemas de muitas pessoas, os distúrbios alimentares, e as pessoas geralmente acabam descontando muito na comida todas as suas frustrações. Nós vamos falar disso
daqui a pouco com bastante ênfase. Deixe-me dar paz aqui, Paola, para a irmã Nildinha, que está com a gente na live aí. Paz para a diaconisa Daiana, que está com a gente aí na live também. Daqui a pouco tem um antes e depois seu aqui na live, dentro de alguns segundos apenas, dentro de alguns instantes. Irmãos, para a gente entrar no assunto aqui, enquanto você estava chegando aí, eu estava aqui relembrando um pouco do meu processo, mas hoje é dia de nós ouvirmos sobre o processo da Paola. Vamos falar disso daqui a pouquinho, mas não deixe de compartilhar a live, não deixe de curtir, de comentar, não saia da live. Nós estamos falando daquilo que Deus pode fazer. E se você não tem um problema relacionado ao corpo, você tem problemas relacionados à alma, à vida, à necessidade de uma mudança, talvez até no trabalho, de uma vida emocional, familiar, sempre há necessidade de um milagre. E aquilo que Deus faz de uma forma milagrosa em uma área da vida de alguém, também pode fazer de uma forma milagrosa em outra área na sua vida. Então, a nossa intenção é mostrar a você que é possível uma nova vida, que Deus pode transformar, que Deus pode fazer algo novo, que eu creio que Ele fará, que coisas novas virão para a sua vida, que você precisa acreditar, crer, e que é possível uma mudança. Você não pode aceitar, se conformar, ficar feliz em ter uma vida. Eu vou apenas colocar como uma coisa básica aqui para você não se assustar, mas uma vida abaixo do que você pode ter, para não dizer que é uma vida ruim, horrível, terrível, uma vida fadada à derrota, à destruição, porque na maioria das vezes é isso que acontece. Nós precisamos entender, tudo faz parte de uma mudança, de uma transformação. Eu costumo dizer, irmãos, e Paola também, eu tenho falado aqui, que existem pessoas que até têm problemas físicos relacionados a problemas realmente de saúde que as pessoas não podem controlar. Vou dizer que existem pessoas que às vezes têm problemas que fogem do seu controle. E quanto a essas pessoas, elas realmente não têm como fugir da necessidade ou da realidade que vivem. Mas, para a maioria das pessoas, mudar de vida é uma questão de tomar decisão. E elas só percebem o quanto essa decisão foi importante depois que elas mudam. Às vezes, a gente é incapaz de perceber os nossos próprios problemas. Eu quero começar, gente, e vou colocar aí... Não sei como é que vocês vão receber isso, mas eu vou começar a colocar aí na tela de vocês, vai aparecer aí, um pouquinho do antes e depois de alguns irmãos que já estiveram conosco aqui. Falar primeiro da Daiana, depois eu falo de mim, mas eu vou colocar aí para vocês agora, por exemplo, um antes da Daiana. Deve já estar aparecendo na sua tela aí, e esse antes é algo que realmente me assusta. E não me assusta no sentido ruim, me assusta, eu vou ser muito simples, no bom sentido, porque esse antes e depois comprova e mostra o quanto a vida de Dai mudou, principalmente esse antes, para quem, né, está vendo aí o antes da Daiana. Eu queria que você comentasse aí sobre esse antes, porque ele me assusta, né, irmão? Não sei a você, mas esse antes aí da Daiana me assusta bastante. Acredito que deva assustar você também. Não está aparecendo aí, vai aparecer na tela de vocês aí já, porque tem um pequeno delay causado, um pequeno delay causado pela transmissão, mas já apareceu aí, Paola, no seu retorno, já apareceu aí, não é? Então nós temos aí o antes de Dai. Perceba, irmão, que isso é só uma constatação de que as coisas, às vezes, ficam piores do que a gente pode imaginar. Elas, às vezes, superam aquilo que nós estamos normalmente acostumados a ver. São questões que fogem bastante do normal, e eu imagino o prazer que deve dar a ela perceber essa mudança. Quando você vê isso, Paola, você, logicamente, deve se lembrar do seu processo também, mas chega a ser assustador, não chega? Com certeza, nem parece a mesma pessoa.
Parece que sopraram nela, uma bola de soprar. Fizeram o que com ela? Deram uma sopradinha nela. Você, Sara, o que gás você... Inflaram ela. Encheram com gás hélio. Sabe aquele gás que quando enchem a bola, você fica com aquela vozinha assim? Gás hélio. Parece que encheram de gás hélio. Parece mesmo. Eu não sei como ela deve estar vendo isso agora. Talvez ela comente com a gente aí aquilo que ela está vendo sobre o seu antes, aquilo que antes acontecia na vida dela. Mas, gente, é algo realmente assustador, né? Tem aqui alguns comentários, deixa eu ler aqui, ó. Pastor, a própria Dayana falou, Jesus. Pastora Elizabeth falou, a Sara passava os dias fora trabalhando, então só via a rotina constante de que ele começava e continuava dias após no mesmo caminho, falando de você talvez ter dificuldade de entender o processo. A irmã Nildinha falou que é uma verdade. A pastora disse, eu via que ela tinha medo de ser só um momento, que você tinha medo de ser só um momento o que eu estava passando. Ela disse que o Ezequiel estava de licença e presenciou a mudança permanente. E aí ela fala da Dayana, dizendo, glória a Deus, que transformação. Dayana deu um meu Deus com a cara de assustada, fantasminha assustada. A pastora disse, como eu fico feliz por Dayana ter conseguido. Ela diz, Jesus é bom, a força de vontade só depende de nós, é verdade, a força de vontade só depende da gente. Mas você entende como é um processo extremamente difícil, mas que ao final dele a gente fica orgulhoso. Eu vou mostrar para vocês aqui o depois da Dayana, as fotos dos últimos dias, últimas semanas, e você percebe que até o sorriso, gente, até a alegria, até a felicidade, olha aí, a face da pessoa muda, a vida da pessoa é transformada. Eu fico impressionado como isso acontece de uma forma natural, porque aconteceu comigo também. Eu não sei, Paola, se você quiser falar aí sobre a sua percepção de prazer, de alegria, de felicidade, de autoestima na sua própria vida, deve ter sido algo fantástico também. E eu sei que, quando eu olho para as fotos de Dayana do antes e depois, eu sei que é isso que ela sente, eu sei que é isso que está realmente acontecendo no coração dela, na vida dela, é isso que ela está vivendo cada dia que ela passa por esse processo. E nós que já vivemos isso, sabemos que é algo realmente fantástico. Eu sei que Deus tem sempre o melhor e se nós nos esforçarmos, nós vamos vencer. Não é isso, querida? Isso aí. Bom, Paola, antes de botar o meu antes e depois aqui, vai ficar para depois um pouquinho meu antes e depois, eu queria começar te perguntando sobre qual foi o momento que você, e eu vou sempre dizer isso para todo mundo, talvez a gente não possa falar sobre as coisas mais íntimas dos nossos momentos que nos levaram a um start, a uma mudança de vida e postura, mas a gente pode trazer uma ideia geral do momento, daquilo que fez com que despertasse em nós a necessidade de uma mudança. Comigo, eu já falei, eu pensei que não ia aguentar mais, eu achei que estava morrendo. Você foi um instrumento importante, porque você falou uma frase para mim que nunca saiu da minha cabeça, você falou, às vezes, as pessoas que não sabem o processo que você passa de ansiedade, de dificuldade, as lutas emocionais, podem até achar que você está passando tudo isso na saúde, porque você não liga para se cuidar. E isso foi uma bomba que explodiu dentro de mim e um dos grandes catalisadores para decidir tomar uma atitude de mudança na minha vida. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre como era o seu viver antes, sobre aquilo que você sentia, sofria, os problemas recorrentes por causa da necessidade de uma mudança de vida, de postura. E aí eu vou falar sobre obesidade, sobre tudo que você viveu. Ainda hoje eu vi uma pessoa falando que está num processo de emagrecimento, estava com 300 quilos, já perdeu 75, e falando que está conseguindo fazer coisas que nunca conseguia fazer, como, por exemplo, brincar com o filho de empurrar um carrinho.
E às vezes a gente só desperta quando alguma coisa assim muito terrível acontece. Esse rapaz testemunhando e falando que talvez um dos problemas maiores que ele viveu foi quando ele foi tentar renovar a carteira de motorista e não conseguiu por causa do peso. Às vezes a gente chega a um nível, e ele falou assim, eu nunca mais vou deixar a obesidade me destruir, nunca mais vou deixar a obesidade me parar, nunca mais vou deixar a obesidade me limitar em nada, eu vou mudar de vida. Então, compartilha com a gente um pouquinho sobre o que você vivia, sobre os problemas do antes e que você já não enxerga mais no hoje, e também sobre esse momento, esse start, isso que levou você a tomar a decisão de dizer, eu vou mudar de vida. Começou há 3 anos e pouco atrás. Na verdade, eu sempre fui gordinha, né? Minha vida toda foi gordinha, sempre gostei de comida. Quando eu vejo um cheiro de... Até falo brincando com os colegas que eu vou de ônibus para o trabalho, quando eu sinto um cheiro de biscoito, de Cheetos, eu já até falo o sabor. Aí eles olham para mim, porque só me conhecem agora, e falam assim, mas como é que você sabe, meu filho? Eu já vim desse mundo, eu já vim daí, eu conheço todos os cheiros, todos os sabores. Sempre gostei muito de comida. Eu era a famosa que gostava do colesterol, né, pastora? Eu só falava que eu gostava de uma comida com colesterol. Gente, porque comer comida gostosa, a comida que não é saudável, ela é gostosa, porque ela tem que ser vendida. Então, ela tem que ser palatável. E a indústria quer te vender, então não tem comida ruim, comida que faz mal. Então, ela é gostosa. E eu gostava de comer como você gosta e continuo gostando. Essa é a realidade. O que eu quero te dizer é que é um exercício diário de domínio próprio. E há uns 3 anos e meio atrás, o que me despertou foi quando eu fui numa consulta. E eu vou falar para vocês, para eu fazer dieta, sempre foi muito difícil, porque eu detestava mato, coisa gelada na comida. Eu sempre falava assim, comida gelada com comida quente não dá. E, para mim, comer verdura, a única que eu gostava, o legume que eu gostava era batata, que, na verdade, é um carboidrato. Então, era tanto faz como tanto fez, como um arroz. Então, não tinha nada de saudável naquele. A única coisa que eu comia, minha mãe está aí na live, era sopa batida no liquidificador, porque eu não conseguia nem mastigar os legumes. Então, eu tomava sopa batida. E o que me despertou há 3 anos e meio atrás foi numa consulta, quando a minha hemoglobina glicada, olha aí, pega seu exame de sangue aí, estava em 6,2, eu já estava pré-diabética. Poxa, estava legal a sua, a minha estava em 8. Aí, 6,2, a endocrinologista falou para mim assim, Paola, ano que vem eu já te considero diabética, no próximo exame. Eu já te considero diabética, então, se a gente não mudar nada agora, a diabetes já é certa para você. E aí, ela falou algo muito interessante para mim. Eu falo, por onde eu ando, dando algumas palestras sobre nutrição, essas coisas sobre alimentação, eu falo um pouco sobre isso, que a diferença de você encontrar um bom profissional, um profissional que fale o que os outros não falam. Porque todo mundo está acostumado a ir no médico, e o médico fala assim, para mudar de vida, você tem que fazer atividade física e dieta. Isso aí você está careca de saber. Você não vai pagar uma consulta para ouvir mais uma vez isso. Ela virou para mim e falou assim, Paola, eu não vou te falar que você tem que fazer dieta e atividade física, porque eu sei que você já ouviu todas as vezes isso. E se você chegou aqui sem fazer, é porque é difícil. Eu falei, caramba, ela assim, teve empatia por mim. Ela não me esculachou. Ela simplesmente teve empatia de se colocar no lugar e falou assim, eu sei que é difícil. Se você não conseguiu, é porque não é fácil. E eu vou te ajudar a conseguir. Eu falei, opa, ela vai me ajudar a conseguir. Aí foi quando ela receitou, talvez muitos não saibam, mas eu tomei durante 1 mês o Ozempic injetável, e eu não senti efeito sobre a fome em relação a isso, mas eu senti o efeito no bolso. Eu gastei R$900 numa seringa de remédio, e eu falei, agora é para valer. Se eu gastei quase R$1.000, eu tenho que fazer alguma coisa valer a pena. E Veja aí, como todo mundo tem o seu gatilho, né? Não sei se vocês perceberam, mas, Paola, o gatilho financeiro foi forte. foi forte. Né? Não foi por causa, talvez, mais
por causa da necessidade. É porque ela olhou e disse assim, já que eu estou gastando, então eu preciso aproveitar o que eu gastei. Sim. Eu lembro, rapidinho, que Paola, ela teve 2 gatilhos na vida. O primeiro, que talvez seja um dos mais importantes, foi quando você engravidou de Emanuel, que eu lembro que a médica falou, né, que você precisava ter uma educação alimentar para ter uma gestação o mais saudável possível. Então, eu lembro que você deu uma enxugada legal na gravidez de Emanuel. Você deu uma emagrecida, mas porque você tinha um incentivo de eu preciso que o meu filho nasça saudável, eu preciso ter uma gestação saudável. E aí o segundo foi Mas diga de passagem, o que né? doeu Nada no perto bolso. do que aconteceu agora. Nada Não. perto, não. Nada Mas só perto. que eu, na época de Emanuel, fui obrigada a fazer uma dieta só à base de legumes e frutas, só que minha mãe, fiquei com ela, eu e o Osmar fomos morar com a minha mãe na época, uns meses que antecederam o nascimento dele, e ela fazia sopa batida todo dia. Que vale um adendo sobre isso. Dietas malucas têm período de tempo. Você não consegue manter uma rotina de sopa batida por resto da sua vida. Exatamente, tanto Por que isso, logo depois voltei. voltou pior ainda, voltou Entendeu? mais do que era antes. Ó, deixa só eu, por falar em voltar pior, olha aqui, ó. A pastora Elizabeth falou que Dayana está uma garotinha agora, autoestima lá em cima. Madalena falou que outra pessoa. Irmã Nildinha falou que uma mudança radical. Todos pensam, disse a irmã Nildinha, a mesma coisa, que quem não se cuida é por relaxamento. Pastora Elizabeth falou que você terminava o culto e já gritava, quero um colesterol, preciso de colesterol, só queria colesterol. Eu vou falar com Pizza, vocês. hambúrguer. Eu não sabia o que era comer dentro de casa depois que eu casei, a parte noturna. A gente sempre estava num churrasquinho da vida, comendo Sempre uns no peitinhos, colesterol, ou estava num hambúrguer, ou numa pizza, ou em qualquer coisa que fosse comida na rua. A Sara falou aí sobre você ter tido um processo necessário, obrigatório por causa do Emanuel, e eu sempre digo que quando o que nos motiva não é a nossa própria decisão, não somos nós mesmos o grande motivo para uma mudança, quando a motivação acaba também a necessidade ou o objetivo, e aí a gente volta a fazer tudo o que fazia antes. Mas quando nós mesmos somos o grande objetivo da mudança, então nós vamos ter muito mais sucesso e vamos continuar. E eu vou falar isso porque eu tenho uma foto sua aqui agora, um conjunto de fotos, de 2022, 22 para 23, foi um pouco antes de você começar o processo. E realmente aquilo que você perdeu na gravidez do Emanuel, que já está com 11 anos, 11 anos, então Emanuel 2014, então 2022 você já tinha 7 vezes mais, né? Vamos botar a foto dela aí, dá uma olhada aí, vai aparecer para vocês já já. Para mim aparece aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a foto da Paola, ela está um pouco deformada, né? Essa bola que tem embaixo do queixo dela aí, era realmente assim. Você pode pensar que o que você está vendo aí é simplesmente um problema de luzes, mas a Paola vivia um problema de tanto excesso que toda vez que ela pegava o microfone para louvar, ela ficava extremamente vermelha. Não sei se era um problema de pressão, o que era, mas você ficava extremamente vermelha. Inclusive, como eu que editei as fotos, editava algumas fotos, essa daí que está em preto e branco, a primeira, ela está em preto e branco porque você estava tão vermelha, que mesmo tentando fazer todo o ajuste de cor, ficou quase impossível de recuperar essa foto. Assim como a do meio, e a do meio eu trouxe, mesmo sem edição nenhuma, porque algumas fotos a gente nem sempre posta, né? Mas eu tenho elas guardadas, e hoje, procurando lá, encontrei-as. E essas daí, eu acho que são fotos que demonstram um pouco, porque tem mais daqui a pouco, daquilo que você estava vivendo. Então, eu sei que a gente passa por, às vezes, um vale imenso antes de uma mudança de vida, e olhando para você hoje, eu imagino que você deve ter muita felicidade por ter conseguido
vencer. Mas queria perguntar, o que você sente? E aí você continua falando do seu processo aí, como estava falando, mas o que você sente quando olha essas fotos, Paola? Eu não consigo me reconhecer. Os meus pensamentos, os meus padrões, a minha imagem, não sou eu mais. Não condiz mais com a minha realidade de vida. Eu também acho. É uma grande mudança. É outra pessoa, né? Meu irmão diz que todo dia que ele me encontra, quando a gente se encontra, ele fala para mim assim, Paola, ele não me chama de Paola, ele fala assim, Ser, pode falar que você abduziu a minha irmã. Ser. E colocou outro no lugar, você está querendo explorar a terra. Pode falar que não é a minha irmã. Não é a minha irmã. Essa foi pesada, mas tudo bem. Mas isso é verdade, Paola. A mudança, ela é assustadora. Eu, quando me vejo, eu sinto vergonha de mim. Eu olho e falo assim, eu olho para mim mesmo e falo, você sabe por que você chegou nesse ponto. Você sabe, mas é vergonhoso mesmo assim ter chegado a esse ponto. Eu falo comigo mesmo, entende? E eu não consigo aceitar nem chegar perto disso, e em todas as áreas. Eu estou falando em todas as áreas. Se algo já chega perto de querer me tirar da minha paz, de me agitar 1 milímetro além do 11/7, que é a minha pressão, se ela tenta subir para 11,5, eu já paro, respiro e digo, não. Não vai conseguir. E aí eu vou fazer tudo que eu precisar, eu sento, vou cantar, vou adorar, vou orar. Não importa, eu não permito que nada mais interfira na minha paz. E na minha alimentação, da mesma maneira, eu vou fazer aquilo que eu preciso e estou muito feliz assim. Então, Paola, você falava que esse processo que começou, você amava comer, e eu me identifiquei bastante porque eu era assim também. Colocar uma colher de sorvete e sentir o sabor do sorvete, eu sabia de qual marca era. Esse é mais aguado, é daquela marca. Não, esse aqui não é muito. Esse é daquele bom, esse é maravilhoso. Essa questão, ela, quando sai do controle, eu vou usar a expressão que Daiana falou semana passada aqui, enquanto você não assume o controle, você não consegue realmente mudar. Você não consegue nem estar num ambiente onde essas coisas continuam acontecendo. Você precisa assumir o controle da vida. Então, eu queria continuar te ouvindo sobre todo esse processo e sobre o que significa para você ver isso, mas antes eu quero botar mais uma sequência de fotos aqui, porque nós precisamos, ir um pouco mais além naquilo que estava acontecendo na vida da Paola. Eu sei que todos concordam, tá? Essa aqui já é do começo mais do processo, mais uma fotos mais de corpo inteiro, aonde dá para perceber claramente de um ângulo diferente como as coisas estavam. Embora o corpo já estivesse sofrendo algumas mudanças, mas o rosto ainda estava visivelmente diferente do que nós podemos observar olhando ao vivo hoje na nossa tela. Quando aparecer aí depois do delay, a Sara mostra para a Paola, ok? E é perceptível, Assim, como você é família e eu posso brincar com você, eu queria te fazer uma pergunta: quantos queixos você tinha nessa época aí? Você percebe quantos, Sara? Sara, quantos você está vendo? Acho que eu estou vendo uns 2 ou 3 aqui. Bondosa. Você vê quantos, Paola, aí? Eu sei lá, vejo um pneu de caminhão no pescoço. Nós somos os mais críticos de nós mesmos, é verdade, nós temos esse direito. Mas, Paola, deve ser para você, eu sei porque para mim foi, eu hoje estava procurando fotos minhas de 1 ano atrás e eu fiquei espantado, mas eu imagino que você deva se espantar e ao mesmo tempo se alegrar. Mas fale aí um pouco mais desse processo
que você começou e que nós louvamos a Deus por você estar nele. Daqui a pouquinho eu leio mais alguns comentários aqui, porque o pessoal está maravilhado com as fotos que está vendo, Suba. Eu posso só fazer um adendo que eu queria Quantos você quiser. iniciar você falando sobre isso. Às vezes você está em casa falando assim, poxa, por que um assunto desse dentro da igreja? Isso não tem nada de espiritual nisso. Eu queria só falar para você que a questão do se alimentar, presta atenção nisso, se alimentar sem consciência é um erro espiritual, é um erro emocional, para depois ser um erro físico. Exatamente. Aí você vai falar assim, mas da onde tem espiritualidade nisso? Você lê a mesma Bíblia que eu, que fala que os adúlteros não vão entrar no céu. E a glutonaria, que é comer, eu não digo nem comer além do limite, é comer sem consciência do que você está comendo. A glutonaria vai tirar a gente do céu. A fome emocional, quando você não tem consciência no que você come, você extravasa para a comida as suas dores e o seu prazer ali vira a sua fonte de prazer. E terceiro, você acaba com o físico, que a Bíblia fala que é o templo do Espírito Santo e que é sua responsabilidade cuidar. Então, só queria fazer esse adendo para você, porque não tem nada de espiritual nisso. Nós vamos nos espantar no dia que a gente vê Deus falando assim, rapaz, você não vai entrar aqui não, porque qual é o pecado que você não se arrependeu? Glutonaria. Esse é um pecado que a gente não fala. Eu achei interessante que ela falou isso, porque eu peguei o telefone para procurar esse texto, que é 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Isso não é só sobre o pecado. Isso também é sobre o nosso autocuidado, como a gente se cuida, o que a gente faz para manter esse corpo. Eu lembro que quando você... papai falou que eu estava aqui como um membro do Ministério do Louvor. Eu lembro que quando você falava com a gente e ensinava sobre o Espírito Santo, você teve um período que você falou com a gente sobre nós sermos mordomos, sobre nós servirmos as pessoas e conduzirmos elas à presença de Deus. E eu lembro que você falava que a gente precisa cuidar dos instrumentos que Deus nos deu para nós podermos servir a Ele. Então, se Deus nos deu uma voz, nós precisamos cuidar dela. Se Deus nos deu o dom de tocar, nós precisamos estar afiados em mais do que dó, ré, mi. Porque se a gente só tiver em dó, ré, mi, Deus está limitado a nos usar em dó, ré, mi, a não ser que Ele tenha um propósito mais extraordinário e nos use além da nossa capacidade. Mas a gente precisa cuidar do que nós temos, do que Deus nos deu, que é o nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente, nossas emoções, para honrar o nome do Senhor, para que Deus seja honrado através da nossa vida. É a imagem que a gente passa. Poxa, um Deus tão zeloso que a gente serve, como é que a gente reflete a imagem de Deus? Não cuidando da nossa saúde? Sendo relaxados com a nossa vida? E vou ainda além, sem a capacidade física, como que você realiza a obra de Deus? Eu sei que para mim era quase impossível. Para mim era algo, eu vou chamar de atormentador até, porque saber que eu ia subir ao púlpito para pregar e aquilo ia me custar uma noite de dor, era terrível. Se eu pudesse fugir, eu fugia, só não fugia porque talvez tenha sido a última barreira e que, graças a Deus, eu não ultrapassei ela, foi deixar de fazer a obra de Deus por causa de alguma coisa, mas não foram poucas as vezes que quase estive nesse ponto aí. Então, para quem não entende o quanto isso é espiritual, para quem não entende que mesmo aqui fazendo algum tipo de brincadeira conosco, porque nós brincamos porque vencemos com alegria, e mesmo que pareça que estamos aqui apenas falando de cuidados físicos, e tem um monte de gente que não gosta disso, porque tudo que vai demandar necessidade de fazer alguma coisa, tudo que demanda necessidade de esforço, muitas pessoas fogem, muitas pessoas correm disso, muitas pessoas vão fugir atormentadas porque elas querem realmente
que as coisas não mudem, porque mudar quando depende de uma atitude minha, às vezes, é realmente difícil. Mas, Paola, independentemente do que algumas pessoas possam pensar, eu sei que tem muito mais pessoas que estão, eu tenho absoluta certeza, ouvindo e dizendo, eu preciso e eu posso mudar também. A gente está aqui para isso, para dizer que é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguia, não é fácil, mas é possível. Basta você começar de pouquinho a pouquinho a exercer domínio próprio. Você pode vencer diariamente. E eu vou te falar, tudo que muda é o conhecimento. Quando você começa a conhecer o que você come, conhecer as suas escolhas, você consegue, o Espírito Santo está aí para te ajudar, gente. E deixa eu só pegar o fio do que eu estava falando sobre mim. À vontade. Porque, na verdade, eu acho que de todos que passarem por aqui, eu posso dizer com propriedade, se eu conseguir, você vai conseguir também. Eu detestava tudo que era comida saudável, eu odiava, eu vomitava, eu não conseguia olhar. Então, se você, que eu converso com muitas pessoas, e a maioria das pessoas reclamam da sua rotina. Não come não é porque não gostam, não come é porque a rotina acaba favorecendo elas comerem o mais fácil, o mais rápido, aquilo que já está pronto. Então, se você já tem um paladar favorável a uma alimentação mais saudável, você já está meio caminho andado. Eu não tinha essa situação. E o que eu fiz na minha vida? Eu comecei a usar esse Ozempic, que era uma aplicação uma vez por semana, e eu não sentia nada diferente. Aí eu falei, doutora, a fome continua a mesma, eu que estou segurando a onda, porque agora eu paguei o negócio, eu quero ver o resultado. Aí ela dobrava a dose, e eu não sentia, porque quem usava falava que olhava, sentia nojo da comida, não sei o quê, a única coisa que eu sentia era azia. Quando eu comia alguma coisa que não deveria, uma gordura, eu sentia azia, agora a fome continuava mesmo, mas eu tentava me regrar. E ali em 3 meses, o remédio durou 3 meses, tá? Porque ela passou uma dose maior e uma canetinha durou 3 meses. E aí, naqueles 3 meses, eu emagreci 7 quilos. E eu comecei a ver a transformação no espelho, eu comecei a gostar do que eu estava vendo. Eu falei assim, rapaz, não dá para voltar atrás. Atrelado a isso, passei uma situação familiar complicada. E quando eu estou com dificuldade, talvez, eu não sei você, Sara, mulher geralmente é o contrário. Quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente come. Você é assim? Ultimamente, A ansiedade sua é para comer? Eu tenho me afastado da comida. Tanto é que eu emagreci uns 6 quilos porque eu não consegui comer. Perdi totalmente o apetite. É o que acontece comigo. Ansiedade pré-casamento. Então, não vai voltar, não. A ansiedade gera em mim esse efeito. Quando eu fico ansiosa, alguma coisa, eu perco completamente o apetite. E dali eu emagreci muitos quilos num período curto de tempo. Quando eu olhei, eu falei assim, rapaz, com muito Jesus na minha frente, gente, é porque o processo é muito espiritual. Jesus quer transformar a sua imagem, meu irmão, minha irmã. Ele quer fazer você olhar aquilo que ele fez e falar assim, igual ele terminou a obra dele, é bom. Isso é muito forte, você se olhar no espelho e falar assim, é bom. O que eu estou vendo aqui é bom, eu gosto do que eu vejo. Deus se permitiu olhar a criatura, a criação e ver beleza na criação. Então, Deus quer isso para você. Então, o processo é muito espiritual. Satanás não quer isso. Satanás quer te escravizar em cadeias de opressões, de complexos de inferioridade. Eu carrego na minha adolescência, abrindo aqui o jogo para vocês. Eu carrego na minha adolescência, Sara, muitas marcas, sobre ser talvez a mais feia da sala, né? E eu nunca era a escolhida, eu nunca era a bonita, eu nunca tinha um garoto que se interessava por mim dentro da sala de aula, e aquilo assim me marcava demais. Eu sempre achei que eu nunca ia gostar do que eu estava vendo no espelho. Eu sempre fui gordinha, também passei por uma igreja que era bem restrita em relação à vaidade, então eu era podada de poder, né, fazer algumas coisas no meu cabelo, tá?
Então, aquilo me deixava muito para baixo. Então, eu carregava um complexo de inferioridade muito grande, ao ponto do meu pai, uma vez, olhar para mim. Aí vocês vão entender que a restauração é muito espiritual. Quando Jesus, a palavra fala todo sobre isso. Jesus, quando ele vai curar as pessoas, ele não cura só, ele cura a alma. É como se estivesse rompendo cadeias. É um processo espiritual. E vocês que me veem hoje, né, vocês não imaginam nada disso que eu estou contando. Meu pai um dia falou para mim assim, virou para mim e falou assim: Paola, eu nunca esqueço disso. Quantos anos eu tinha? Menos de 12 anos. Ele virou para mim e falou assim: Paola, eu tenho vergonha de andar com você. Olha, essa eu nunca sabia, não sabia, não. Eu andei um dia na rua, um cara de bicicleta ficou me chamando: ei, psiu, ei, psiu. Aí eu falei assim: está mexendo comigo, não vou olhar. Não, menina, é com você mesmo. Aí eu olhei e falei assim: perdi alguma coisa, caiu alguma coisa no chão. Você não tem vergonha, não, de não raspar a sua perna? Minha perna não estava raspada, eu estava de saia. Aquilo me machucou tanto, tanto. Aí meu pai falou assim: Paola, eu tenho vergonha de andar com você. Você precisa ter vaidade. Você é uma menina, você precisa ser vaidosa. Eu me senti assim, o cocô do cavalo do bandido. São marcas difíceis, né, minha filha? São marcas, isso aí eu estou contando um detalhe. Eu já estudei numa escola que correram atrás de mim para praticar bullying, entendeu? Uma escola inteira. E eu tive que fingir que não era comigo. Eu lembro disso. Entendeu? Então, é difícil, porque eu voltei nisso aqui para falar que o processo ele é muito espiritual. E, vamos lá, aí eu passei por uma situação, emagreci muito durante essa situação, e com muita oração, eu tive um entendimento. Vou falar uma frase para você: eu vou pegar esse limão e vou fazer uma limonada. Se eu cheguei até aqui, eu não fui para a minha destruição, da agora eu não volto para trás. E ali eu comecei, eu já não tomava mais o remédio, já não precisava mais do remédio, eu já comecei a tentar mudar a minha rotina alimentar. Como que eu fiz isso se eu não gostava de nada, minha gente? Porque uma dieta, não adianta você só tirar, você tem que colocar. A dieta não é passar fome, é comer o certo. Entendeu? Porque uma dieta restritiva você não consegue durar por muito tempo, você precisa mudar o seu padrão de vida. Como que eu fiz isso? A chave da minha vitória foi o limão. Literalmente. Limão, eu sempre amei comida azeda. Eu tinha até dificuldade para identificar quando o arroz estava estragado, porque eu sempre gostei de comida azeda. Então eu falei: vou enfiar tudo no meu prato e vou jogar um limão inteiro, porque eu vou sentir só o gosto do limão. E foi isso, foi assim. Na primeira semana só alface, que eu consegui engolir, com limão. Na segunda eu já incluí alguma coisa, eu consegui comer uma cenourinha ralada, meio disfarçada ali, cozinhava um negocinho, botava um bom tempero para não sentir o gosto. E daí foi seguindo o processo, cada dia incluindo mais, e comecei a me apaixonar pela essa parte de alimentação, pela parte da transformação. Comecei a entender, aí aqui não cabe, porque daria um dia inteiro falando. Comecei a entender os alimentos, quem eram os alimentos, como lidar com eles. Até ter mais gosto para cozinhar. Sim. Hoje eu não tenho prazer em comer na rua. Você não gostava de cozinhar, isso aí eu lembro. Pastor Rodrigo, que o saiba, a primeira vez que ele foi na minha casa, eu servi ele linguiça assada. E ele ficou 3 horas esperando a linguiça, porque eu não sabia que tinha que ferventar. Botei ela congelada no forno. Entendeu? Ele toda vez que ele me olha, ele fala: eita, linguiça congelada, eita, linguiça assada. Para completar, só se tiver feito um macarrão, aí tadinho do pastor Rodrigo. Ah, não, aí não. Aí eu já sabia que ele aí não dava, né? Aí eu mexia demais com ele. Só Deus, hein? Então, você falou hoje eu não tenho prazer em comer na rua, eu tenho até aí que é o equilíbrio. Eu tenho uma vida para zelar, mas eu tenho vida social. E eu tenho uma casa que não segue nada da minha comida. Sério? Eu tenho uma comida minha e a comida do meu marido. Meu marido agora está começando um processo. Louvado seja. Começando um processo, mas vou acreditar que até uma semana atrás ele era um marido que fala assim: eu gosto de gordura. De quê? Ele pede para eu fritar com gordura.
A carré que eu compro tem que ter 2 dedos de gordura, bife com gordura, que comida sem gordura não presta. Então eu faço uma comida para eles e a minha comida, eu não tenho frescura hoje no meu paladar. Eu como o que eu tenho que comer. Apesar de ter mudado tanto meu paladar que eu sinto prazer em comer hoje todos os tipos de salada. Lógico, tem coisa que eu ainda não gosto, como pepino eu não consigo comer, ainda não me acertei com ele. Tomate também eu não gosto muito. Então, mas se tiver que comer, eu vou comer. Mas eu tenho prazer numa alimentação saudável. Hoje eu posso te dizer, e também não tenho frescura. Uma dieta para você seguir, eu também tenho uma rotina pesada, irmã que está me assistindo aí. Tenho uma rotina pesada de trabalho, igreja, casa, família, empresa para dar conta, e eu tenho que deixar tudo pronto. Então, a minha comida, se eu tiver que comer uma carne, o mesmo tipo de carne, 4 dias, 5 dias, eu vou comer. Tudo que eu abro na geladeira está pronto. Então, a facilidade vai te dar longevidade na sua postura, na sua decisão. Se hoje está difícil decidir, decide e prepara tudo, porque a fome não pode chegar antes da sua decisão. Você tem que estar com tudo pronto, para quando a fome chegar, você já ter o que você comer, e não pegar um pacote de biscoito e comer, porque pela falta de tempo. Então, hoje, eu não tenho frescura no meu paladar. Se eu tiver que comer uma comida 4, 5, 6, 7 dias, isso não me importa, porque eu tenho um projeto, eu tenho um propósito. Eu entendi que essa parte de transformação e alimentação se tornou um propósito de vida para mim. É isso aí. Eu estou falando com o pessoal aqui que é isso aí. Entendeu? Ao ponto de eu querer que seja minha profissão. Hoje eu estou no 5º período. Daqui a 1 ano e meio, 1 ano e alguns meses, eu me formo como nutricionista. E eu vou falar uma coisa para você. Cuidado com o conteúdo que você consome na internet. Sim. A internet é um mundo sem dono. Cada um fala o que quer. Um fala que o ovo faz mal, o outro fala que o ovo faz bem, o outro fala que o ovo mata. Meu irmão, você tem que pegar profissionais que estudaram para aquilo. Você tem que seguir artigos, consultar, não seja levado. Você não segue na vida espiritual, você não é levado por ventos de doutrina. Por que você é levado pela internet? Eu ouço barreiras demais nisso, pessoas que vêm falando comigo assim, pô, Paola, mas eu vi fulano de tal falando que é assim. Eu falei assim, e o que os livros, o que os artigos científicos estão falando a respeito disso? Então, começa a seguir pessoas sérias. Se você entrar nessa paranoia, você para de comer qualquer coisa. Porque, por exemplo, tem uns malucos por aí da vida que dizem que fruta inflama o corpo. Olha que loucura. Vamos falar que leite inflama. Eu falo mesmo, é mentira. Leite não inflama. A única coisa que não inflama é aquilo que está no curso deles para você comprar e aí você vai viver bem. Hoje a indústria farmacêutica, gente, com essas questões de suplementação, cuidado, suplementa aquilo que você precisa, deixa o profissional cuidar de você. Hoje em dia, você vai na farmácia e compra suplemento de A a Z sem você precisar. Sim. Entendeu? Eu antes mesmo, quando eu comecei minha transformação, eu comecei a me tratar com um nutrólogo. Gente, eu gastava mais de R$1.000 só de suplementação. Depois eu passei a seguir um profissional que eu gosto muito, é o meu nutricionista hoje, ele nem é de Campos, é de São Paulo, as minhas consultas são online com ele, e ele simplesmente pegou os meus exames, eu confio muito no que ele fala, porque tudo é baseado em artigo científico internacional, ele mostra, e ele falou, cara, isso aqui você pode abrir sua privada, jogar e dar descarga. Você só está gastando dinheiro, você não precisa de nada disso. Às vezes as pessoas rejeitam aquilo que está diante dos olhos delas, porque elas acreditam que essas pessoas da internet e tal, são revolucionárias e sabem de tudo. E aí elas rejeitam, por exemplo, o resultado prático de uma vida como a sua, da minha, de outras pessoas, da Dayana, que seguem esse caminho de buscar profissionais confiáveis, pessoas que você vai confiar. Como homem, eu sempre digo que se você não tiver o seu mecânico, você vai 10 vezes fazer a mesma coisa. Porque se você chega num mecânico para consertar um problema, ele diz assim, olha, não foi eu que fiz, vou ter que fazer novamente. Aí você muda daqui a um mês, ele vai dizer,
Para garantir o serviço, eu tenho que refazer novamente. E você fica pagando o mesmo serviço toda hora. Se a gente seguir esse caminho de ouvir cada hora uma pessoa na internet, a gente vai começar sempre um processo e voltar a fazer outra coisa, voltar a fazer a mesma coisa e nunca sair do lugar. Se você encontra um profissional, segue nesse caminho, confia, acredita em um processo realmente sólido, um processo real, verdadeiro, a gente vai avançando. Por exemplo, quando eu digo prática, é porque eu agora vou botar aqui algumas fotos suas aqui, mas não mais do antes, chega, né? Agora do hoje. Entende? Da Paola do hoje vai aparecer já já aí, e enquanto você vai ver as fotos aí para a gente continuar falando disso, é porque de vez em quando eu tenho que te parar, porque senão quando eu for ler os 300 comentários aqui... Então, lê, pode ler. Se você tiver passou. alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar, gente. Sobre comida é o que eu mais gosto de falar. Pode mandar. Então, olha, comentários aqui, deixa eu me ver aqui aonde parei, tá? Oh, aleluia. Irmã Madalena falando que só Jesus mesmo, sua mamãe, irmã Natailda, falando que é verdade, pastora Elizabeth Paola, sair desse lugar que estava foi libertador, irmã Nildinha falando quanto Jesus é maravilhoso, pastora dizendo que Deus tem que ser glorificado, irmã Nildinha, acho que foi quando eu falei que às vezes a gente sente vergonha do que vê, falou vergonha, não, tem que ter orgulho de ter conseguido, realmente. Vergonha vem antes do orgulho, mas tudo bem, né? A pastora Elizabeth dizendo que tudo isso é prova de que mudanças em qualquer área da vida é possível e enquanto houver vida haverá possibilidades. Ela também disse, eu penso assim, Nildinha, o orgulho de ter conseguido vencer da melhor forma, e ela disse com certeza. Então a pastora Elizabeth, que estava numa conversa particular com a irmã Nildinha aqui, falando quantas vitórias, a irmã Juliana Vasconcelos dizendo, você teve força de vontade, fé, foco, determinação, como o pastor também e a irmã Daiana também, verdade, todos nesse processo. Paola, te amo, disse a pastora Elizabeth, feliz demais por você. Irmã Nildinha falando que é verdade. Pastora Elizabeth dizendo que Deus quer que voltemos à identidade original que Ele nos fez e a vida deformou. Se o processo não começar na alma, o corpo não sustenta, disse ela. Agora você pode fazer seu coraçãozinho aí, porque ela não estava te vendo não, estava sua foto aí na live. Te amo, te amo, te amo. Você me ajudou muito. Também, para minha mãe não ficar com ciúme. Você me ajudou muito também, Natailda. Emanuel te agradece, ele nasceu. Obrigada. Exatamente. Eu pensei que você não ia falar da mamãe, não. Graças a Deus. Eu acho interessante, falou. quando a gente vê as fotos, não é um trocadilho, não, mas a gente vê que realmente a pessoa fica leve. A feição da pessoa, Muda. o olhar, o brilho nos olhos, parece que é como se realmente tivesse saído um fardo super pesado das costas. Eu acho que é a melhor forma de entender, trocar o fardo pesado pelo jugo suave do Senhor. Exatamente. Porque sai um negócio muito pesado. Eu vou falar das com costas. você, eu tenho conversado muito com o Osmar uma coisa, vou deixar você falar, pastor. Não, eu estou só Eu aqui tenho hoje. conversado uma coisa com o Osmar, gente, que eu nunca imaginei que eu ia ser tão feliz na minha idade madura. Falei com ele, a gente está ficando velho, Osmar, mas é tão bom a gente gostar da nossa casa, gostar da nossa comida, gostar de tomar um café dentro de casa. Com você é assim também, então? Ai, eu estou amando essa fase, eu estou até falando que eu estou velha, eu adoro eu estou adorando a minha maturidade, a minha idade madura, eu não gosto mais para rua, quer dizer, mais ou menos. Vanessa, eu gosto sim, tá, Vanessa? Me chama da próxima. Mas eu gosto muito, muito de curtir a minha casa. Eu estava vivendo o tempo que Moisés falou antes do tempo, enfado e canseira. Hoje eu tenho alegria, felicidade. Não, eu sou o contrário, eu era pé na rua. Não mandava, eu tinha desprazer em comer em casa. O prazer meu era comer na rua. Mas eu digo do enfado e canseira é que eu não fazia porque eu estava enfadado fisicamente e cansado o tempo todo. Eu acordava cansado. Então, como fazer? Algumas vezes a gente saiu, por exemplo, estávamos em Guarapari no carnaval e vocês saíram para a rua para andar e eu fiquei deitado no sofá porque então, mas andar era terrível. Nossos processos emocionais, a gente tinha fugas um pouco diferentes. Ah, sim, nesse caso, sim. A minha fuga era rua e entretenimento.
a sua fuga emocional era casulo dentro da sua casa, dentro do seu ambiente, que não ninguém te incomodasse. Era isolamento. Isolamento. Então, a gente começa falando sobre problemas emocionais. Ah, Paola, você só teve um exame ruim e sua vida emocional. Eu já contei para vocês alguns traumas aí que eu já passei. Minha vida emocional também é muito difícil. Sim, eu me trato com um psiquiatra. Vamos falar aqui, eu também já tomei e hoje ainda faço tratamento para remédio contra a ansiedade, entendeu? Eu já tive dificuldades muito grandes, mas, assim, eu não rejeito o tratamento. Boa porta que você abriu para às vezes até conversar. a gente gagueja para falar, porque é um assunto, às vezes, apedrejado dentro da igreja. Mas eu quero te dizer que, se não fossem os medicamentos, você, às vezes, perde a capacidade até de orar, gente. Olha, Paola, até você de abriu clamar. uma porta importantíssima para a gente falar sobre isso, porque existem dois tipos de pessoas em relação aos medicamentos. Existem aqueles que se automedicam, e hoje é fácil se automedicar para remédios, com remédios para ansiedade. A gente sabe disso, que embora não deva ser assim, deveria ser somente com prescrição médica, mas a gente sabe que essa, infelizmente, não é a realidade. Tem pessoas que conseguem esses remédios de uma forma muito fácil e se automedicam e deixam de fazer uso de medicação com base numa orientação médica e um tratamento. E aí vem os tabus, porque não gosto de psicólogo, não gosto de psiquiatra, que é o único que pode prescrever realmente remédios, não gosto disso, não gosto daquilo, e acaba se auto-sabotando. Que era o que eu critiquei muito você. Que eu fazia. Isso. Eu falava, seu problema não é no seu corpo, o seu problema é você precisa, tem coisas que a gente tem controle, gente, é neurológico, são neurotransmissores, a gente acha que a gente vai dominar, mas tem situações de enfermidade na mente, na alma, que não está no nosso controle, gente. Exato. E a gente não pode criticar e condenar quem está tomando medicamento. Nunca. Entendeu? Tem que só orientar para que a pessoa busque o caminho certo, porque esse caminho certo é o que vai ajudá-la a tratar e sair da dependência no tempo certo, na hora certa, e cada um ao seu tempo. O nome está falando tratamento, ninguém está falando que você vai morrer nisso daí, não. Eu lembrei agora de uma frase, que antes da pandemia, eu fazia terapia, eu estava fazendo com uma psicóloga, e ela era uma pastora. E eu me sentia muito à vontade com ela. E eu falei com ela uma situação, falei assim, eu sou líder de louvor, eu tenho um papel dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, relevante. As pessoas se baseiam em mim, eu me sinto um lixo tendo que tomar esses remédios. Me sinto um cocô. Vou falar o português claro, né, gente? Vocês sabem que eu não dou meia volta. E eu me sinto um cocô tendo que tomar esses remédios, porque eu sempre fui ensinada a respeito disso, que Jesus é libertação e nem tudo é espiritual. E aí ela virou para mim e falou assim, pare. Os mesmos criadores de você não pode tratar o seu problema hormonal e tem que passar pelos bullying que passou na adolescência. Não fala não, sem comentários. Dos mesmos criadores, não é? Sem comentários. Sim, mas é verdade. É isso mesmo. Mas aí ela falou uma frase que me marcou, tanto é que eu vou falar para você, há tantos anos atrás. Ela falou assim, em vez de olhar o remédio como um vilão, por que você toda manhã não agradece ao Senhor? Porque Ele deu sabedoria, a medicina para desenvolver um remédio que te fizesse bem. Se você tiver que tomar ele por resto da sua vida, mas você vai ficar bem. Você tem que agradecer, não reclamar. Não é que Deus não possa curar, não é que Ele não possa libertar, não é que um milagre não possa acontecer, não é que existam pessoas que vivam problemas físicos, emocionais e espirituais por conta de atuação espiritual demoníaca. Não estamos negando nada disso. Com certeza. Só estamos dizendo que uma coisa não pode ser sempre extremista. Eu não posso partir para um extremo de dizer que tudo é isso, nem que tudo é aquilo. Simplesmente cada caso precisa ser tratado de acordo com a sua necessidade. Hoje eu vivo uma vida muito equilibrada emocionalmente, né, pastora Elizabeth, que ela é o meu telefone 190. 190 é ela, né? Na verdade, até o Osmar que ligava quando a situação não estava boa.
O que eu quero dizer para você, não tenho medo de falar as minhas realidades. Eu já tive problemas de depressão, gente, terrível, de eu não conseguir sair do quarto e perder a razão da vida. E eu hoje, quando eu vou orientar, aconselhar alguém que está passando por isso, eu sei aonde essa pessoa está. É um lugar muito escuro. Paola, e é muito difícil a pessoa sair de lá. É verdade. Entendeu? Então, às vezes, Deus permite você viver coisas para você ter empatia pelas pessoas que vão chegar perto de você e precisam de uma mão amiga. Elas não precisam, às vezes, que você fale assim, em nome de Jesus, liberta ela. Às vezes, a pessoa só de uma mão amiga, alguém para ouvir o que elas têm para dizer. Exatamente. E eu já perdi, teve uma situação que eu liguei para o Osmar e falei, Osmar, eu não consigo levantar da cama, isso faz alguns anos atrás, eu não consigo, eu perdi o sentido da vida, o amor pela vida, eu só quero morrer. É vergonhoso falar isso? Eu não sinto vergonha de falar, porque eu posso estar ajudando alguém que é igreja e está vivendo isso, entendeu? E eu quero dizer que existem portas para você passar. Você, às vezes, não precisa estar vivendo uma situação dessa, você pode procurar ajuda. Se você precisar de mim, posso também te ajudar, posso até te indicar pessoas profissionais que vão te ajudar em relação a isso. Sabe por que, Paola, que é necessário falar isso? Porque são aspectos de uma realidade e as pessoas não podem fingir que isso não existe. Por exemplo, esses problemas emocionais que eu tive, que você teve, que a gente luta todo dia porque paremos de nos iludir, e as pessoas não podem se iludir também, de que não é uma luta constante, é uma padrões, luta você vive permanente. padrões. Se você voltar a permitir que as mesmas coisas gatilhos se tornem realidade na sua vida, é muito fácil você voltar para os mesmos problemas. Então você tem que criar as proteções corretas, certas, os tratamentos corretos para você não estar sujeito mais a isso. E fazendo isso, logicamente, você está protegido e você vai ter uma qualidade de vida real. Da mesma forma que a falta do cuidado com o corpo, que muitas vezes é desencadeada por esses problemas, se você tem gosto de quê? Se você não quer nem levantar da cama para viver, como eu também vivi, situação semelhante, querer ficar isolado e não ver nada, para que você vai cuidar de uma alimentação boa se você não tem expectativa nem de um próximo ano? Muitas vezes isso acontecia e isso desencadeia. Eu ouço muita gente falando, Jesus está voltando, para que vai já, gente? Mas está errado. Essa é a desculpa mais esfarrapada de todas. Não é? E aí eu já falei semana passada. Suje-se mais. É a mesma coisa da frase, só se vive uma vez. Sim, eu já falei semana passada do pastor lá da Itália, pastor Vicenzo, que falou uma vez para mim, se você, cuidando da saúde, viver mais 5 anos, é glória para o nome de Jesus e desespero para o reino do diabo. Então, não pense que Jesus está voltando, eu não preciso me cuidar. Não, você precisa, porque você com saúde faz muito mais do que você sem saúde, e isso é realidade. Então, por causa disso, a gente acaba piorando problemas, porque, além de todos os problemas emocionais, psicológicos, vem os problemas hormonais, a falta de vitaminas e hormônios no corpo resultantes da falta de cuidado, que só vão piorando a nossa situação. E a gente vai chegando num ponto de desespero. Então, a gente está aqui para isso, é para falar para as pessoas que se a gente conseguiu vencer e está de pé, eles precisam fazer também. Com certeza, não fala que é tempo, você consegue, você pode até, posso até conversar comigo depois em off. Porque, Paola, você falou, eu detestava isso, eu não comia nem arroz nem feijão. Então, imagina, a gente está falando de um extremo terrível, não comia nem arroz e feijão. Quando a minha esposa pegava lá psílio, sementes, quinoa, até um passarinho agora, e ela falava assim, é muito bom para a saúde. Eu falava, eu sou passarinho. Aí hoje eu fico comendo semente de girassol e de abóbora, eu falo, o passarinho sou eu. Entendeu? Porque a verdade é essa. E eu gosto. O problema é que eu gosto agora. Eu posso só falar uma coisa em relação a isso que você está falando? Fica à vontade. Sobre tolerância. Ninguém precisa, quem está nessa situação, precisa que você vire e fale assim, toma vergonha na sua cara, não.
Sua Não. esposa algum dia falou isso para você? Toma Nunca. vergonha na tua cara, seu Não. gordo. Jamais. Você Só tá me aí, chamava carinhosamente de pastelzinho de ovo, mas Você está aí na cama porque você quer, porque você está tomando a sua decisão. Se você quiser, você muda de vida. Ninguém precisa ouvir isso. nunca. Não é assim que a pessoa vai Nunca. mudar. Se é como disse a médica que falou comigo, se ela não conseguiu é porque é difícil para ela. Então ela precisa de gente que dê exemplo e fala assim, olha, você consegue. Vê Exato. se você mudar isso aqui hoje, dá para você? Opa, amanhã vamos mudar isso? Pessoas que sejam empáticas e não pessoas que condenem. Eu acho que se a gente tiver uma pessoa que condena, a gente nunca teria conseguido chegar Não. onde você chegou. Não. Eu vou até colocar uma sequência de fotos aí. Queria o comentário dos irmãos, queria que vocês dissessem, queria que você comentasse bastante, a Sara também. Eu acredito que é por causa disso que a minha esposa me chamava de pastelzinho de ovo. Ela fazia isso carinhosamente, ela está na live aí, até vou ler alguns comentários dela aqui. Sua mãe dizendo que te ama, ela mandou um monte de coraçãozinho para você, pastora. Sua mãe dizendo que te ama, irmã Natailda. Ela dizendo, pastora Elizabeth, nós somos corpo, alma e espírito, e se faz necessário olhar integrativo para uma saúde completa. Coisa de terapeuta, né? Eu ia falar agora, essa Meu frase Deus veio do dela. céu, terapeuta. Ela falou o seguinte, muitas pessoas não têm recursos e nem conhecimento para tratar de si, disse a pastora, precisam de profissionais, é verdade. E ela disse ainda, graças a Deus, Paola, alguma coisa que você falou, irmã Nildinha falou que é pura verdade, a pastora também diz, nós não mudamos ninguém, mas podemos ser inspiração para alguém, e a irmã Nildinha falou, exatamente. A minha esposa disse, meu marido, você nasceu de novo. Eu não sei se foi eu que nasci de novo, e olhem para mim aqui agora, ou se nasceu alguma coisa de mim. Porque eu parecia estar grávido, não é? Verdade. Você acha o quê, Paulo? Tem mais uma sequência aí. Essa aí parecia... Irmão, essas fotos são de um ano atrás, tá? Essa aí, essa é assustadora. Essa aí do meio aí, principalmente, que é a que pegou de lado aí agora, não é... Eu quero que vocês entendam, essas camisas que eu estou usando aí, são camisas G2, ela sai do G, GG, XG, G1 e G2. Então, são camisas G2, camisas que só se compram em lojas para gordinhos. E aí parecia que eu estava com uma falsa grávida de Taubaté. Estava inchado. Parecia que tinha 3 filhos na barriga e que eu Tinha expeli levado todos picada de eles. marimbondo pelo corpo. Muita, entendeu? E aí quando eu coloco hoje, né, esse era o antes, e quando eu coloco hoje o depois, que vai aparecer na tela de vocês aí agora, e nós estamos falando de 10 meses depois, eu até me assusto, porque 10 meses depois a minha vida realmente é outra, a minha vida realmente ela chega até a assustar quando falo do quão incrível é ter podido viver para ver essa mudança e essa transformação em todas as áreas da minha vida. Eu digo todos os dias quando acordo, são 10 meses de alegria, 10 meses de paz, 10 meses de felicidade, 10 meses sem tomar um remédio para dor, 10 meses sem ficar sem dormir, 10 meses de paz, alegria, felicidade, 10 meses sem passar um segundo chorando ou pensando que não vai dar certo, não vai conseguir. São 10 meses de felicidade, de alegria, muito mais do que 28 quilos, é a paz, a felicidade que a gente sente, né? Então, queria que você continuasse aí e também falasse de como você enxerga essas fotos. Eu vejo, assim, né, o pastel de ovo, o ovo quebrou, e eu me sentia meio grávido. O que você acha disso? Filha, também fale alguma coisa aí, Sara. Ela vai falar que é o chuchuzinho dela, né? Foi semana passada, eu brinquei com o Sussu, porque a Sussu tá com um barrigão, né? A Malu tá ali, tá com um barrigão. Que isso? E aí, Quem disse? a barriga dela já virou uma mesinha, né? Que ela tava mexendo no telefone, apoiando o braço assim na barriga. Só que a Sussu tá grávida, papai fazia isso sem ser gestante. Ele estava gerando uma transformação grande. Você agora foi bondosa, gostei, hein? Que
Deus continue usando pessoas igual usa você. Grande, bem profunda. A minha esposa falou assim, meu marido, você nasceu de novo, realmente. Ela também falou assim, deu uma risada maravilhosa, não sei de que ela riu, talvez esteja rindo até de mim, não sei, mas ela disse assim também, que eu estava todo inflamado, estava mesmo todo inflamado, hemoglobina glicada 8, triglicerídeo em 300, fora o resto, todo inflamado. E minha mãe falou que eu rejuvenesci, irmã Nildinha falou que uma grande mudança, disse que eu parecia estar grávido, de trigêmeos, perdi 3 filhos. Irmão, uma criança nasce com quantos quilos? 5 quilos? É uma criança grande, né? Foi só um crianção, né? Então eu estava grávido de quíntuplos, no mínimo, sextuplos, ok? A pastora Elizabeth disse, se quiser caso com você novamente, eu também com você, minha gata, te amo. Segura a onda aí, pastora, por favor. Segura não, meu amor. Mana Tailda falou, glória a Deus, pastor, Deus é maravilhoso, e Manildinha também falou que Deus é maravilhoso. Nós vivemos processos de mudança, né, Paola? E esses processos são maravilhosos, e eu quero, mais uma vez, voltar a palavra a você, lembrando disso, que esses processos, eles têm tempos diferentes na vida de cada pessoa, tem caminhos diferentes para cada pessoa. Respeite, o respeito é a primeira coisa. O que acontece para um é diferente do que acontece para outro, é por isso que é importante cada um ser tratado ou buscar o tratamento de acordo com a situação da sua vida, o tratamento com um profissional que vai indicar o caminho, porque para mim a alimentação é uma, para você é outra, para aquela outra pessoa vai ser outra. Para o seu paladar, para a sua rotina. A minha nutricionista, a primeira coisa que me perguntou é o que você faz da vida, como é a sua rotina, tem alguma coisa que você não gosta de comer, o que é que você gosta, vou preparar um plano alimentar baseado em tudo isso. Quando eu falei, sou pastor, a primeira coisa que ela falou, pastor, eu vou incluir lanches na sua rotina, e já quero que o senhor entenda que o convívio social, que sair com as pessoas da igreja, que estar reunido com as pessoas da igreja, que receber pessoas na sua casa, que participar dessas reuniões é essencial para o seu bem-estar. Então, não deixe de fazer isso por causa da rotina alimentar. Se precisar de alguma mudança, fala comigo, porque eu preciso que você faça isso. Então, as pessoas às vezes têm esse preconceito em buscar um auxílio, uma ajuda, porque elas não entendem que os profissionais estão dedicados a buscar a sua melhor opção de tratamento, e não em te destruir. Então, se a gente procurar isso, a gente vai procurar nas pessoas certas o tratamento certo. Eu descobri muito isso, Paola. Por exemplo, um médico que trata das minhas taxas, um endócrino, ele não mexe em nada do que o nutricionista faz, nem do que o médico que tratou da minha coluna faz. Cada um cuide do seu tratamento. É ético, né? É ético e necessário. Aí você percebe como na vida isso é importante. Ter uma pessoa que vai cuidar de cada aspecto da sua vida. E também o seu tratamento personalizado. Exatamente. Isso é muito bom. Exatamente. Porque eu cansei de ir em médicos que me davam receita, plano ali para você também, se você se identifica ali. Bota o seu dedinho aí, assim, dizendo que você também. Você já foi em consulta médica que te deram um plano alimentar impresso, igualzinho, que dá para todo mundo? Isso é igualzinho, terrível. sem te perguntar nada do que você gosta, como uma fruta aqui, uma coisa ali, e te dá um negócio igual para todo mundo, como se todo mundo fosse igual. Você já foi? Eu já fui em vários. Que só pegavam... Já vi médico com vários planos alimentares impressos na mesa, e cada hora que chegava um paciente, ele entregava o mesmo, entendeu? Então, isso não condiz com um bom profissional. Um bom profissional tem que adequar a sua rotina, o seu paladar ao plano alimentar. Qual profissional faz isso? Nutricionista. E é isso que é interessante das pessoas aprenderem, porque se ela chega, mesmo que seja, eu só tive contato com a minha nutricionista, que Deus preparou, e eu louvo a Deus, cuida de mim, cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos também, mas se você procurar encontrar um nutricionista que faça isso, que pegue uma coisa pronta, lembre que a gente está falando aqui, não precisa brigar, gritar, apenas procure outro, porque aquele ali não está te tratando adequadamente.
apenas vá procurar alguém que vá te dar o tratamento necessário. Sabe, Paola, a gente está chegando perto da hora de terminar, mas eu quero dizer que eu tenho um orgulho incrível, e eu assim, sou um grande exemplo do que as mudanças na vida de vocês, e estou dizendo de vocês que passaram por aqui, sua, de Dayana, o quão foi importante na minha vida. Ver a mudança de vocês me mostrou que eu podia mudar também, sabe? E eu digo isso com muita certeza, porque silenciosamente olhava vocês e eu falava, bom, eu quero mudar. E às vezes a gente brincava, né? E, gente, o que eu vou falar aqui é uma questão muito pessoal, embora o que eu esteja dizendo aqui a Paola nunca fez, tá? Pelo menos não na minha frente. Mas a gente indo à praia, né? E você falava assim, não, estou emagrecendo, daqui a pouco eu vou botar um biquíni. Nunca fez, não é? E não estou sendo preconceituoso em nada, por favor, cada um faz o que quiser. Não é o que quiser, embora... Nem Osmar permite. Embora eu vá, se perguntar a minha opinião, eu vou dizer que acho que uma mulher... Ele está querendo é que eu vá para a academia. O ciúminho, até mesmo porque, eu vou dizer para vocês, eu acho que uma mulher deve guardar o seu corpo para o seu marido, né? Ninguém tem que ver aquilo que não lhe pertence. Então, sempre que a gente esteve na praia, você sempre de uma forma muito decente, seu maiô, seu shortinho de tomar banho, muito decente. Mas você falava assim, e eu pensava assim, graças a Deus que apareceu esse negócio de blusa UV, que todo mundo usa, e a gente não fica parecendo um idiota na praia de camisa, porque aí eu posso continuar de camisa sem ninguém estranhar, porque eu não teria coragem de chegar na beira da praia e botar essa barriga horrível para fora. Entende? Então, a minha alegria é poder estar com a minha bermuda e aquela camisa grande UV que todo mundo usa, e eu estou feliz por isso, a maioria das pessoas usa, então eu não ficava parecendo um ponto fora da curva no meio de um monte de gente. Mas eu olhava e falava assim, poxa, eu também queria poder não precisar usar só um tipo de roupa que eu uso, não porque eu entendo... Para disfarçar, mas porque eu tenho prazer em fazer. Então, quando eu ia comprar roupa, eu ia comprar não porque ela ficava uma roupa que eu gostava, mas era a única que cabia. Entendeu? Então, isso, quando eu olhava vocês, e aí eu via vocês com a roupa cada vez melhor, mais bonita, e tendo prazer e alegria, a minha autoestima ia lá embaixo, não por culpa de vocês, mas por minha culpa. Isso é muito sério. Eu falava, eu quero mudar também. Isso é muito sério. Eu queria só parar um pouquinho para falar sobre isso, rapidinho. Eu tive exemplos disso lá no meu serviço, e você precisa também saber se comportar. Vou falar uma coisa. Às vezes você vive uma transformação e aquilo é tão... te dá uma euforia tão grande que você quer transmitir, você quer que todo mundo siga os seus passos, você quer, aquilo se tornou tão fácil para você, que você vai, faz isso, e você acaba sendo inconveniente. Muito. Chato. E você precisa saber se comportar onde você está. Eu tive uma colega de serviço, muito próxima a mim, e a gente começou a batalha do emagrecimento juntas. Ela já tinha feito uma bariátrica, e ela não conseguiu, engordou tudo de novo. Ela tem uma situação muito pior do que a minha. Quando ela muito amiga minha, de frequentar de vir dormir na minha casa. E quando ela viu tudo isso acontecer, simplesmente ela se afastou de mim, porque eu passei a ser uma ameaça e a passar para ela, mostrar para ela o fracasso dela. Eu consegui e ela não conseguiu. E aí eu comecei a perceber que eu não podia falar sobre isso e dieta perto dela, porque aquilo trazia um trauma para ela. Então, hoje eu tento trabalhar, quando eu estou perto dela, quando alguém solta alguma coisa, Paola não come isso, Paola não come... Como, gente? Eu sou normal, eu sou um ser humano, eu como também, mas eu prefiro isso aqui. E eu não entro nessa conversa, porque aquilo faz mal à alma dela. Então, também saiba se comportar. Tem pessoas que não vão saber ouvir agora o que você tem para falar. Seja educado, seja empático, seja amoroso,
entendeu? Porque senão você vai afastar as pessoas de você. É exatamente isso. Eu vou dizer assim, a emoção e o desejo de ver que as pessoas que às vezes estão passando por coisas parecidas com a gente quer ver a pessoa melhorar, mas as pessoas têm limites, e quando esses limites são perceptíveis, a gente tem que realmente recuar, porque senão a gente acaba tornando a vida da pessoa mais difícil. Mais difícil. E a dor, você, em vez de melhorar, você multiplica a dor daquela Exato. pessoa que não consegue, ela se sente um fracasso. Então, eu acho que a gente pode juntos aí conseguir. Hoje, vou te falar, como uma quase formanda em nutrição, tudo que você precisa está na comida, gente. Vocês conseguem. Se vocês precisarem da minha ajuda, a gente está aqui. Amém. Minha filha, só terminando então, que orgulho grande, e agradecendo a Deus pela sua vida. A gente vai ter outras conversas depois, mais específicas sobre a parte nutricional, e aí uma conversa diferente depois, mas que depois os irmãos vão ter acesso também, mas eu creio que essa noite foi especial também, de poder testemunhar e mostrar para os irmãos, mais uma vez, que há um caminho que pode ser sempre trilhado por quem desejar, o caminho de mudança em qualquer área da vida. A gente está falando... Do mais pobre ao mais rico é possível. Exato. Do mais sem conhecimento ao mais entendido é possível. Só vou te falar uma coisa, fica mais difícil sozinho. Exatamente. A gente está querendo despertar as pessoas justamente para isso. Nós podemos mudar, podemos vencer, e isso, se for emocional, espiritual, físico, familiar, qualquer área da vida é possível vencer, deixar para trás fracassos, dores, lutas e se tornar uma pessoa diferente e melhor. E se a gente conseguir que as pessoas deem um passo em direção à mudança, em qualquer área na vida, repito, então nós já estamos aqui com a nossa recompensa em mãos, que é ver pessoas transformadas, assim como eu sinto que sou uma recompensa para você, porque foi um instrumento de transformação na minha vida. Tá bom? Então, que Deus te abençoe muito. Vou passar para você despedir, a hora chegou. Também depois para Sara, que abrilhantou, embelezou. Com a beleza dela, é verdade. Ela é linda. Vai ser a noiva mais linda do ano. É a cara do pai, Deus. Olha só, gente, coisa linda. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Eu gosto de compartilhar a minha vida. Se vocês precisarem de ajuda, que eu puder ajudar, eu acabo auxiliando vários grupos. Tem um pessoal lá do Batata Show me pedindo para ajudar lá no planejamento alimentar, eu estou fazendo. Então, se vocês precisarem de mim, eu amo trabalhar com isso. Então, não vai ser enfado para mim. Foi muito bom estar aqui com vocês, aprender algumas coisas diferentes sobre você, porque apesar de toda a intimidade, uma caixinha de surpresas, tinha né? coisas que eu não conhecia, e dizer que é muito bom ver vocês evoluindo, melhorando, crescendo e tendo prazer em viver uma nova fase, que mesmo que as novas fases, né, sejam conquistadas com um sacrifício, mas eu acho que a melhor coisa é quando no final você tem prazer em ter conseguido chegar naquele ponto, naquela nova fase e ver que o sacrifício valeu a pena. Então, exatamente. É muito bom poder ver tão de perto essa fase nova de vocês e que realmente seja um incentivo para todo mundo que precisa em qualquer área da vida, que é possível a gente viver novos tempos com alegria. Amém, isso é muito verdade. Então, gente, viva isso, que Deus abençoe a vocês. Terça que vem a gente está aqui mais uma vez, mais um convidado para a gente continuar falando de testemunhos, de mudança de vida. E eu tenho certeza que Deus tem planos e coisas grandes para você, tá bom? Que Deus abençoe muito, fique na paz, uma noite de vitória, quarta, quinta-feira abençoada, e quinta estamos juntos aqui na igreja adorando o nome do Senhor. Fiquem com Deus, fiquem na paz, grande abraço, paz, meninas, Deus abençoe vocês.